Quarta-feira, dia 29/5, cara, praticamente o último dia e o penúltimo dia do mês de maio, cara, já estamos chegando no finalzinho de maio e vamos ter uma quarta-feira com bastante jogo, campeonato norueguês, vamos ter Libertadores, Sul-Americana e muito mais. Vou trazer bastante oportunidade boa, quarta-feira onde teremos live, então tudo isso aqui nesse vídeo é só você vir comigo. E aí, traders, vamos que vamos para mais um dia de análise do Pro, um dia onde a gente vai trazer muito conhecimento, separar jogos para a gente conseguir extrair valor no live, belezinha? Mas antes disso, cara, eu quero pedir sua inscrição nesse canal, pedir seu like no vídeo, que fortalece muito seu trabalho, é a sua melhor maneira de estar me ajudando aqui e juntos a gente vai mais longe. Vamos começar 2 da tarde no Campeonato Norueguês, vamos ter o jogo do Bodø Glimt contra o Sandefjord. Cara, o time do Bodø Glimt, que é um grande time aqui do Campeonato Norueguês, líder do campeonato, um time muito forte. Um time que tem 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mas onde o Bodø Glimt tem mais se destacado é dentro de casa. Um time que dentro de casa não perdeu, tem 2 empates aqui, mas um time muito forte, um time muito bom. E vai pegar o time do Sandefjord, que está aqui na 15ª posição, um time que de 9 partidas só conseguiu ganhar 2 e perdeu a maioria. Um time que fora de casa não ganhou nenhum jogo, só tem 1 empate, 4 derrotas, fez 4 gols e tomou 9. Então um time que tem deixado bastante a desejar já na forma global, ó, vem de 3 derrotas, e quando a gente coloca fora de casa aí que piora o cenário deles, eles não têm nenhuma vitória, um time muito mal, um time que marcou o primeiro poucas vezes, é um time que realmente tem deixado bastante a desejar, um time que toma muito mais gol do que faz, então sim, um jogo com boas perspectivas para um over 1,5, boas perspectivas para a vitória do Bodø Glimt e para o nosso Lei Zebra. Então, é o primeiro jogo que eu deixo aqui no Lei Zebra foco. No mesmo horário, eu separei outro jogo também com grande favoritismo, que é o jogo do Brann, cara. O time do Brann que vem aqui na 3ª posição, com 11 partidas, um time que fez também uma boa campanha, cara. 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Um time que perdeu para o Molde, mesmo fazendo uma grande partida, jogando muito bem, o Molde conseguiu virar em cima deles. Um time que dentro de casa vem com uma campanha muito forte, 4 vitórias, 2 derrotas. Uma foi inclusive essa do Molde, que foi no último jogo. E vai pegar o time do Kristiansand aqui, um time que tem 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, um time bem equilibrado. Mas quando a gente coloca aqui fora de casa, o time tem deixado bastante a desejar, somente 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 6 gols feitos e 9 tomados. Então, a gente vê que o time do Brann é um time que vem com bem mais consistência, vem jogando muito bem, isso é importante. Apesar dessa derrota recente, cara, foi um jogo contra um adversário muito complicado, muito difícil, e mesmo assim ele jogou muito bem. Já o time do Kristiansand vem aqui numa race recente bem pior, não vem trazendo bons resultados. Quando a gente traz para a race geral, o Brann continua com a race melhor, apesar de no recente não estar tão bem, ter vindo de derrota e empate, né? Mas ainda assim acho que é um time muito forte, um time que sabe que é um jogo importante, um jogo que pode ganhar, um time que sabe que não pode vacilar, cara. Já tá com uma rodada a mais que o Bodø e com 2 pontos de diferença, então se vacilar com empates e derrotas fica difícil, porque a gente sabe que esses times de alto nível dessas ligas perdem muito pouco, então grande chance aqui de vitória do Brann, grande chance de over 1,5 também, são times que têm tendências boas de gols e grande chance desse Lei Zebra, então outro jogo que eu trago no meu foco. 7 da noite na Copa Libertadores da América, que vamos estar trabalhando em live nesse canal aqui do YouTube. Então é muito importante você estar inscrito no canal para não perder e ativar o sininho das notificações, belezinha? Grêmio contra The Strongest, cara. Jogo onde eu vejo uma grande necessidade aqui de ambas as equipes. O The Strongest ainda não está classificado, ainda pode acabar perdendo sua chance e esse é o último jogo. Pontuação que o The Strongest fizer tá feito. E vai pegar o time do Grêmio, cara. Time que fez uma primeira ronda muito ruim, somente 3 pontos, cara. Acabou perdendo para o Pati em casa, depois teve 2 jogos fora. Então, não foi um time que
fez uma boa rodada, só teve um jogo em casa. Agora na volta vai ter 2 fora e um em casa, né? Isso é bom pro Grêmio, apesar que o em casa não vai ser na casa do Grêmio, a gente sabe que teve aquela catástrofe, teve tudo isso, mas vai ser aqui no Brasil. Cara, o Grêmio pra mim tem muito mais time, muito mais elenco que o The Strong, e a gente sabe que o time do The Strong é um time muito forte em casa. Não é à toa que ele ganhou todas em casa e fora de casa ainda conseguiu fora de casa só conseguiu um empate e uma derrota aqui. E deve ir para mais uma derrota fora de casa. Eu acredito muito nesse favoritismo do Grêmio. Acredito que por todo o cenário aí que está acontecendo lá, o time vem com vontade, vem mostrar força nesse primeiro jogo. E para mim é um lay the strongest, principalmente pela necessidade do Grêmio de ganhar. Se o Grêmio perde esse jogo aqui, cara, vai se colocar numa situação muito complicada. Porque o The Strongest já fica com 13, ou vamos supor mesmo até o empate, fica com 11, e aí o Grêmio só vai ter mais 2 jogos, podendo chegar somente a 10, então já não passaria mais do The Strongest, e ainda teria aqui os outros adversários que já têm mais pontos que ele. Então pode se colocar em situação muito complicada. Lógico que está dependendo muito dele, é o que tem mais partidas aí atrasadas, mas essa vitória já colocaria o Grêmio numa situação muito confortável, tendo em vista que ele iria para 6 pontos e ainda teria 2 partidas para jogar. É um time que tem total chance aqui de terminar na liderança, dependendo somente dos seus próprios resultados. Belezinha? Então, grande jogo para o Grêmio e deve vir aqui bem. Do outro lado do grupo, vamos ter Estudiantes La Plata contra o Atiupatio. Lembrando que cada um desses tem um jogo contra o Grêmio e ainda tem aqui a última rodada entre eles. Cara, o time do Atiupatio tem um ponto na frente do Estudiantes e se ganha ou empata esse jogo, já se garante pelo menos aí provavelmente uma competição europeia, porque se fica na frente do Estudiantes já está garantido. E o Estudiantes sabe disso. E se o Estudiantes ganha, quem garante já essa competição europeia é ele. Pelo menos uma competição aí das 3 vagas ele garante. Então é um jogo muito importante para ambas as equipes. Mas o Atiupatio é um time que não tem mostrado tanta força assim, cara. A única vitória deles foi contra o Grêmio, na casa do Grêmio, um jogo que foi super atípico. Acho que ninguém esperava aquilo do Atiupatio, que foi essa vitória fora de casa. E os outros jogos dele foram bem ruins. Mesmo em casa, o Atiupatio não conseguiu ir bem, teve 2 empates e ainda tem o terceiro jogo contra o Grêmio. E fora de casa tem a vitória contra o Grêmio e depois a derrota para o The Strongers. E agora vai enfrentar o Estudiantes La Plata. Cara, para mim é um jogo para o Estudiantes, cara. Se o Estudiantes quer almejar alguma coisa, quer ir para cima, é ganhar esse jogo aqui, ir para 7 pontos. Depois vai ficar com uma disputa quase que direta contra o Grêmio pela sua vaga, então é muito importante ganhar esse jogo. E vai vir dentro de casa, apesar do time do Atiupatio ter feito uma super partida contra o Grêmio, eu não acho que ele vai conseguir repetir esse feito. Eu acho que o time do Estudiantes é melhor e tem condição sim de dar um bom lay aqui. A única questão que me incomoda um pouco é a odd, cara. Eu acho a odd do Estudiantes um pouco baixa demais, não acho que tem uma diferença técnica tão alta assim para merecer uma odd tão baixa. Mas, de todo jeito, vamos levar para o live, vamos ver o que o jogo vai mostrar para a gente. 21 horas aqui já na Copa Sul-Americana, vamos ter Independente de Medellín contra o Warriors Red. Cara, última rodada, a gente já tem ambos os times classificados. Tanto o Warriors Red quanto o Medellín já estão classificados. E esse jogo vai definir a liderança, quem passa para a próxima fase. Cara, o time do Warriors Red é um time que tem conseguido um resultado muito impressionante. Por quê, Ucho? Cara, em casa ele ganhou as 3. Show de bola, é o normal, ele joga no lugar mais alto aí de todos os times da Sul-Americana Libertadores, é o Warriors Red. E lá na altitude realmente ele é muito dominante, mas fora da altitude geralmente ele perde os jogos. E ele conseguiu empatar, tanto com Defensa como com César Valejo fora de casa. Então foi um resultado muito bom no Warriors Red que colocou ele aqui nessa posição tão favorecida. E agora vai ter que tentar segurar novamente o Medellín. Se ele segura um empate, ele é líder. Mas se o Medellín consegue essa vitória dentro de casa, o Medellín ganha a vaga, passa uma fase à frente, não precisa enfrentar quem desce da Libertadores. Então é um jogo muito importante. Para mim, dificilmente o Warriors Red vai conseguir segurar, cara. O time do Medellín é um bom time, é um time dominante, é um time que dentro de casa conseguiu suas vitórias também, isso é muito importante falar. Foi dominante dentro de casa e deve se manter aqui contra o Warriors Red. Então eu gosto da cotação, gosto da odd e acredito bastante nessa vitória do Independente de Medellín da Colômbia. Outro jogo aqui, só que da Copa Libertadores às 9h30, vamos ter São Paulo e Tajeres. Outro jogo com necessidade aqui para
classificação em primeiro lugar, cara. Tanto São Paulo como o Tadieres já estão classificados em primeiro lugar, na Libertadores, e agora vão ter a disputa pela primeira posição. O Tadieres já tem a vantagem de ter 13 pontos, então para o Tadieres só precisa não perder a partida. Empatou ou ganhou, já se classifica. No caso, se o São Paulo ganha, o São Paulo vai para 13 pontos e abre um saldo de 6. O Tadieres tem um saldo de 6, então se ele toma um gol, ele vai para o saldo de 5. Então, uma vitória simples já serve para o São Paulo conseguir a classificação pelo saldo de gols. Espero que você tenha entendido aqui, porque o saldo de gols do São Paulo vai ficar maior quando ele estiver ganhando, porque vai diminuir um do Tadieres e aumentar um do São Paulo. Então, só basta a vitória simples do São Paulo. Cara, um jogo dentro de casa, o time do São Paulo deu uma vacilada de empatar um jogo em casa, mas é um bom time, é um time forte. Eu acredito que sabe que essa primeira vaga é muito importante, pegar um pote melhor, pegar um adversário um pouco mais fraco, é importantíssimo para o São Paulo. Então, eu acredito que ele vai vir com toda a força, mas não é um jogo fácil. Dos Leis Zebras aqui, para mim, o Leis Zebra mais complicado deve ser São Paulo e Tadieres, mas um jogo muito bom, principalmente para trabalhar as bolas paradas do São Paulo, que são bem fortes, bem dominantes. No Leis Zebra Baixo Foco, cara, eu trago o jogo do Lanús contra o time do Cuiabá, cara. Aqui é um jogo que não tem tanta necessidade e por isso o Cuiabá pode acabar poupando jogadores, apesar que não está tendo Campeonato Brasileiro. No Lei Zebra Baixo Foco, 21 horas, eu trago o jogo do Defensa e Justiça contra o César Valejo. Cara, um jogo que não tem necessidade nenhuma. Não vale mais nada. O show, então, por que tu traz esse jogo? Cara, o Defensa e Justiça é muito melhor. O time do César Valejo é um time muito fraco, cara. É um time que, pra mim, era o normal era perder as 5 partidas, ainda conseguiu um empate. E, cara, é um time muito fraquinho. O Defensa é muito melhor. E mesmo sem valer nada, eu acredito que o Defensa deva ganhar com facilidade. Mas é um jogo que a gente tem que tomar cuidado, tem que olhar para a escalação para também não entrar numa armadilha. É por isso que está no baixo foco, pela falta de necessidade. 21h30 teremos Fluminense contra a Alianza Lima. O Fluminense, que já é o líder do grupo, não precisa se preocupar, já está classificado em primeiro. E o Cerro Porteño, Colo-Colo e a Alianza Lima estão disputando pelas outras vagas. Então é um jogo onde o Fluminense vai em casa, é muito melhor que o Alianza Lima. Dentro de casa tem sido dominante. E, cara, eu acredito que o Fluminense deva ganhar em casa. Mas não tem necessidade, então fica muito difícil falar desse jogo. Será que o Fluminense vai vir bem? Será que vai querer tirar o Alianza Lima? Porque o Fluminense pode muito bem perder esse jogo, não faria diferença nenhuma para ele. Se ele perde aqui, vai para 7, tendo que os outros dois times. E para o Alianza Lima já garantiria aí pelo menos uma vaga em alguma competição europeia se ganhar o jogo. Então fica um jogo bem complicado de ler. Eu trago para o baixo foco porque se não fosse a necessidade, seria um Alianza Lima muito claro nessa odd. Como tem esse fator necessidade, fica um jogo muito complicado de prever, então trago no baixo foco para a gente ficar de olho em escalação, em tudo, até porque o Fluminense deve vir titular porque o time tá sem jogar, tá aí na baixa, o Brasileirão parado. Barcelona de Guayaquil e Cobressal, cara, um jogo bem interessante que o Barcelona não precisa ganhar, o Barcelona só precisa aqui de um empate para manter aqui sua terceira posição. O Barcelona que não tem como alcançar mais o São Paulo, é basicamente isso aqui mesmo, é se garantir aqui na Sul-Americana. E o time do Cobressal, cara, um time muito fraco, que só tem um empate, que foi contra o próprio Barcelona, e dentro da casa do Cobressal, e agora não tem muito o que o time do Cobressal fazer aqui. Tem que ir para cima, tem que tentar ganhar, então pode deixar esse jogo mais aberto. E eu acredito que o Barcelona não vai vir para buscar o empate, vai vir para jogar, vai vir para ganhar, mas também não precisa da vitória, então deixa o jogo um pouquinho mais esquisito. Trago aqui no baixo foco, acho que pode ser um bom jogo. Dos leis de baixo foco é o que eu mais gosto, mas é aquele negócio, né? Sem necessidade é complicado. Pro over 1,5 trago essa lista de jogos, que foram os que eu mais gostei. Pro over 2,5 trago esses jogos aqui. Não trouxe aqui os jogos do grupo do Fortaleza e do Boca Juniors, porque o Fortaleza já está classificado, vai pegar um time aqui que não disputa mais nada e as odds estão extremamente amassadas. Então não trago para match odds, trago para gols, porque eu acredito que tanto o Fortaleza quanto
o Boca Juniors deve atropelar seus adversários, deve ser jogos bem fáceis. Então, esses 4 para mim tem uma boa tendência de over 2,5. Na bola parada, cara, tanto o Fortaleza me parece um time bem dominante aqui nesse jogo, como o São Paulo em cima do Tadieres, gosto bastante. Essa foi minha análise dessa quarta-feira, lembrando que vamos ter live ao vivo trabalhando esses jogos da Libertadores, então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, tamo junto e até a próxima.